Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Ciama. Nós vamos para o momento do recado da espiritualidade para nós, né? Só que sem isso aqui eu não enxergo nada. E eu gostaria que alguém me dissesse um número entre 6 e 89. Quem se arrisca? 27. 27? 27. Perdoar-se é um ato divino e só fortalece o espírito. Por isso, a partir de agora, pare de se autodepreciar ou se colocar para baixo. O que você fez já passou. Agora é olhar para frente e seguir adiante, fazendo o melhor que pode, mas com alegria no coração. Vai o recado. Então, para quem está pela primeira vez na casa, essa primeira meia hora a gente vai ler alguns trechos, debater, tentar esclarecer. Se tiverem dúvidas, por favor, façam sobre o assunto. Vamos tentar esclarecer. Se não conseguirmos, vamos procurar uma melhor resposta. E a segunda meia hora, a gente vai pegar o livro dos Espíritos e fazer a mesma coisa. Ler, debater, esclarecer, para que realmente a gente possa compreender melhor por que nós estamos aqui, né? Por que temos que passar por tudo que temos que passar, de onde nós viemos e para onde nós caminhamos, sendo que nós somos espíritos imortais, né? Então, no Evangelho é a página 203, no parágrafo onde começa com após as palavras do profeta. É o último parágrafo. O título é Jeremias e os falsos profetas. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro quando encontram ocasião. Esses enganos são, bem entendido, os médiuns que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no Espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar, senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Luós, Espírito Protetor, Caos Rui, 1861 foi essa mensagem. Então, o médium é a pessoa que nós denominamos que consegue ver espíritos, consegue se comunicar com eles e, acima de tudo, ele é um intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. Então ele consegue passar mensagens do mundo espiritual para o mundo material, sob a ótica, sob a ótica dos espíritos, sejam bons, sejam maus, sejam benevolentes ou sejam maldosos.
E aqui está dizendo, mais uma vez, um alerta, que da mesma maneira como nós formamos a nossa sociedade aqui, de pessoas trabalhadoras, pessoas do bem, pessoas que querem contribuir para uma melhoria da sociedade, também existem pessoas, por exemplo, preguiçosas, que não querem nada com nada, que não querem se comprometer com nada, não querem ter responsabilidade com nada. E também existem pessoas que querem atrapalhar aqueles que estão trabalhando para uma melhoria da sociedade. Então, nós que estamos aqui reencarnados, nós temos que ter consciência que o plano espiritual também é formado por essas classes sociais. Sejam benevolentes, sejam santos, sejam espíritos benevolentes, sejam espíritos ignorantes, que não têm conhecimento de nada, ou de determinado assunto, sejam espíritos preguiçosos, levianos, e sejam espíritos maldosos, que sentem prazer em fazer a maldade e sentem prazer em ver o outro sofrer. Esse é o primeiro passo para nós tomarmos consciência quando nós recebemos uma mensagem além túmulo. Não devemos atentar para o nome da mensagem, quem está enviando. Se é Santo Agostinho, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, Buda. Mas o que a mensagem diz? Aonde ela quer me conduzir? Ela quer instigar em mim o orgulho, que significa eu sou melhor que todo mundo. Ela quer instigar em mim o egoísmo, que significa eu quero me dar bem, mesmo que todo mundo se dane, chore. Ou a própria vaidade, que é eu necessito de elogios. Quanto mais elogios, melhor. Então, se nós temos consciência disso, nós começamos a atentar mais para o conteúdo da mensagem. E justamente existem espíritos aqui que querem enganar as pessoas. Mas também tem pessoas que querem levar vantagem na comunicação com os espíritos, para se darem bem, para obter um sucesso material, para obterem poder, para obterem fama. Então, a espiritualidade maior permite esse intercâmbio, mesmo que seja com espíritos evoluídos, porque quando nós sentimos a dor batendo na porta da nossa casa e sentimos ela de verdade, essa dor ela tem o poder de nos tirar da ilusão, de despertar para algo maior. Porque enquanto nós não sentimos a dor, muitas vezes nós ficamos inebriados, iludidos, hipnotizados por uma falsa verdade. Eu sou bom e o resto das pessoas não presta. Então, quando nós tomamos consciência dessa classe social que também existe no plano espiritual, nem toda comunicação é uma comunicação pura. Nem toda comunicação vem de Deus. Porque justamente nós estamos aqui reencarnados para nós desenvolvermos em nós a nossa humildade, nossa simplicidade. E é isso que os espíritos nos inspiram, nos intuem e colocam muitas vezes nós em situações para que possamos realmente exercer estas virtudes. Eu estava lendo justamente antes de começar a reunião, um trecho no livro Contos e Apólogos, é isso? Do Chico. As pessoas estavam reunidas numa igreja e vinham lá na frente os poderosos e exaltavam a Deus, a Jesus. Obrigado por você ter me dado tantos escravos,
para eu poder produzir na lavoura, para eu aumentar minhas riquezas. Obrigado, Senhor, por eu ter ganho a riqueza do meu avô que faleceu, para eu poder expandir o meu império, e tudo nesse sentido. E eu não lembro agora, acho que é Santo Agostinho, né? Deixa eu ver rapidinho agora. Já que eu estou contando, não vou contar pela metade. Né? Conta o santo certo. Né? Exatamente, vamos falar o santo certo. Está aqui. Só tem que achar o nome. Só me dei um instante. Vicente de Paulo. E ele estava presidindo a reunião, e aqui diz que ele viu a estátua de Jesus tomar vida e saindo da igreja, porque todos estavam exaltando o materialismo, o poder, a fama. E aí ele vai atrás e pergunta por que o mestre estava deixando a reunião. E ele disse justamente porque ninguém dessas pessoas que estão aqui estão indo atrás dos oprimidos, dos fracos, dos pobres, estão exaltando a si mesmo. E é isso que na realidade a espiritualidade maior quer de nós. Né? E a partir dessa hora, Vicente de Paulo ele desmaia, porque a partir dali eles diagnosticaram como se ele tivesse ficado louco, porque alguns dias depois que ele acorda da doença que acometeu ele, nesse instante, ele veste uma batina surrada e sai justamente atrás dos pobres, dos fracos, dos oprimidos, e ele é considerado como louco. Então a espiritualidade maior quer de nós, muitas vezes, que nós desenvolvemos em nós a humildade, a simplicidade, e que nós não esquecemos muitas vezes daquele que realmente necessita de alguma coisa. Seja materialmente falando, seja espiritualmente falando, seja uma palavra amiga, um abraço, um sorriso, um aperto de mão. Quem sabe foi o único sorriso que ele recebeu naquele dia. Porque o dia inteiro só levou pedradas, só levou xingões, maus julgamentos, e às vezes aquele sorriso foi o combustível para que ele continuasse a caminhar e não desistisse da vida. Não separeis o que Deus juntou. Capítulo 22. Indissolubilidade do casamento. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver a sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhes respondeu: devolver vossas mulheres? Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve a sua mulher, se não for em caso de adultério, a esposa outra, comete adultério, e aquele que esposa a que outro devolveu, comete também adultério. São Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 9. O grande segredo aqui, na interpretação
deste trecho, justamente está aqui, quando Jesus responde: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio? O princípio foi quando? Adão e Eva. Antes de Adão e Eva comerem da árvore proibida, que é não a maçã, que representa o sexo, que não tem nada a ver com isso, é a árvore do poder, do conhecimento e da verdade. Até ali então só tinha o bem, só existia o bem, não existia maldade, não existia maledicência, não existia interesses próprios, pois até ali então só existia o bem, só existia a pureza. Mas quando Adão e Eva resolveram comer do fruto proibido e seguir o que a serpente colocou numa linguagem figurada para os dois, tudo mudou. Porque aí eles foram expulsos do paraíso para seguirem fora do paraíso. Qual é a proposta da serpente? Viver sem Deus. E você se tornar um Deus e ter uma vida que você inclusive vai querer tomar a posição de Deus. Vai querer se igualar a ele ou até destroná-lo. Essa foi a proposta da serpente para Adão e Eva. E os dois aceitaram. E aqui justamente diz, uma união criada desde o princípio, quer dizer, na bondade, no amor, não precisa haver separação. Mas, se a mulher traiu, separa. É melhor. Mas isso já está num outro plano. O plano após a saída do paraíso. É isso que nós temos que compreender. Que está dizendo aqui, desde o princípio. E o princípio que nós conhecemos na Terra foi a criação do homem e da mulher. Adão e Eva no paraíso, que é uma linguagem figurada, é uma linguagem metafórica, que nós não podemos tomar ao pé da letra. Porque Adão não é um homem, ou um homem, só um homem. Eva não é uma mulher e a serpente, a serpente não é uma cobra, um réptil. São estados psíquicos. A serpente quer dominar, tirar Deus do poder. A Eva é aquela mente psíquica que comprou a ideia, que aceitou a ideia de viver e ter uma vida sem Deus. E Adão é aquele Maria lá com as outras. Aquela biruta de aeroporto, conforme o vento assopra, eu posso tirar proveito, eu vou junto. Só que muitas vezes em nossa vida, nós temos uma conduta às vezes de Eva, às vezes temos uma conduta de Adão, e às vezes até, em alguns momentos, talvez tenhamos, nas nossas reencarnações, uma conduta de serpente. Briguei com Deus, não quero saber dele, e se me der a chance, eu vou tomar o lugar dele e vou viver sem ele. Então, esse trecho se remete ao princípio da criação do planeta Terra, que onde não existia maldade, ainda não existia, enfim, tudo que nós vemos hoje sobre a sociedade. E a espiritualidade aqui comenta: não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo o que é da obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem.
mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro e mesmo na cristandade dos países em que elas sejam absolutamente as mesmas e que não haja em que elas não tenham sofrido mudanças num país em uma época, é adultério num outro país e num outro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros, é preciso também o casamento civil. Noutros, enfim, só o casamento civil basta. A lei de Deus, está dizendo aqui, ela é imutável. Ela não muda nunca. O que ela foi há 1 milhão de anos atrás, ela continua sendo exatamente igual a hoje. Porque a lei de Deus, ela é perfeita. O que muda com o passar do tempo, com o passar dos anos, são as leis dos homens. Se nós formos olhar para trás, há 2000 anos, quando uma mulher era pega em adultério, se lapidava ela, apedrejava ela em praça pública. Graças a Deus nós não temos mais esse costume bárbaro. Em outros períodos se faziam duelos, né? Escolha a sua arma, né? Vai de pistola, vai de espada, vai de... né? E também, graças a Deus, não se tem mais esses duelos em praça pública. Até se enforcava, se queimavam pessoas em praça pública. Isso, na época, deduzo que era o evento do dia, da semana, talvez até do mês, dependendo da pessoa que estava condenada ao martírio. Então, à medida que o ser humano vai permitindo que o amor entre em seu coração, que a fraternidade entre em seu coração, a caridade, as boas virtudes, estes hábitos bárbaros, primitivos, vão sendo deixados para trás. E a própria sociedade, ela cria novas leis que vão restringindo e, como se diz, inibindo a maldade e os maus costumes. Atingimos o grau máximo de evolução? Não. Porque se nós olharmos ainda na nossa sociedade, de modo geral, a violência em alguns lugares ainda ela está alta, ou ainda está acontecendo. Então, o ser humano, ele precisa evoluir. Nós precisamos evoluir para realmente acabarmos com a maldade, com a iniquidade que nos cerca, muitas vezes por todos os lados. E a partir do momento que o ser humano cada vez evolui mais, ele se aproxima das leis de Deus, das leis divinas. E até um dia, nesse ciclo que nós seguimos, que é o ciclo do espírito imortal, a jornada do espírito imortal, ao longo das nossas reencarnações nós vamos nos tornar perfeitos, espíritos perfeitos, que aprendemos que na Terra, segundo o Espiritismo, só um botou os pés sobre a Terra, Jesus. Por que, às vezes alguém pode questionar, por que só um espírito perfeito botou o pé sobre a Terra? Para não gerar confusão, para não gerar discussão. Esse é melhor ou esse é melhor? Depois, Jesus enviou os seus ministros, seus auxiliares, Zoroastro, Buda, Sócrates, né? Kardec, atualmente Madre Teresa de Calcutá, Chico,
e entre outros que nós não ficamos nem sabendo. Mas são ainda espíritos que trazem em si a imperfeição. Mas a nossa jornada, e nós fomos feitos para isso, para um dia, nessa longa jornada do Espírito Imperfeito, nós nos tornarmos perfeitos também. E fazermos parte dessa comunidade crística que está espalhada pelo esse universo infinito. Então não só existe um Jesus, existem vários Cristos do universo infinito. No planeta Terra existe um. Cada planeta tem o seu. E existe um que comanda a galáxia, o nosso sistema solar. Existem outros que comandam outros sistemas solares, outras galáxias, outros planetas. E são chamados de espíritos perfeitos. Sabe lá quantos milhões de anos vão se passar, mas a nossa jornada, o nosso caminho é esse, nós nos tornarmos perfeitos. E depois outra, quando nós nos tornarmos perfeitos, nós não vamos nos casar somente com uma pessoa. Porque nós vamos nos afinizar com pessoas e espíritos que comungam do mesmo sentimento e do mesmo propósito. E aí haverá um casamento coletivo, uma união coletiva, com um propósito só, a evolução, o bem, o amor. Para finalizar, já que o filho está lá e não conseguiu voltar. Estamos falando sobre os meios de conservação, que faz parte da lei de conservação, que é uma das leis divinas. Esse é um livro de perguntas feitas por Kardec e as respostas dadas pela espiritualidade maior. E Kardec pergunta aqui então, por que a Terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? É que o homem a negligencia, o ingrato. É, todavia, uma excelente mãe. Frequentemente, também, ele acusa a natureza pelo que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Veja o árabe no deserto, ele encontra sempre com o que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Quando a metade dos produtos é esbanjada para satisfazer fantasias, o homem deve sempre se espantar de nada encontrar no dia de amanhã. E há razão para se lastimar de estar desprovido quando vem o tempo da escassez? Em verdade, eu vos disse, não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe se regrar. Resumindo, o homem, eu falo de nós, em algum momento da nossa vida, nós não estamos contentes com o que nós temos. E precisamos sempre ter mais. Quanto mais temos, mais queremos. Eu acho que até foi semana passada que foi comentado na retrasada, mas acho que foi semana passada, que as dificuldades aparecem em nossas vidas para nos mostrarem novos caminhos, para criarmos novos propósitos. Principalmente essa pandemia, ela veio nos restringir, colocar obstáculos, dar um freio em muitas situações, muitos hábitos, muitas necessidades do ser humano. Necessidades entre aspas.
Será que realmente eu preciso ter tudo que eu tenho? Será que realmente eu preciso fazer tudo que eu faço? Então, a própria terra, tudo que nos envolve, de tempos em tempos, desencadeia situações que fazem com que nós possamos refletir sobre a nossa vida e aprendermos a viver com pouco ou com o que nós temos. Porque se nós fizermos uma reflexão no dia que nós partirmos daqui, no linguajar popular nós morrermos, ou como o Espiritismo diz, vamos desencarnar, nós não vamos levar nada daquilo que nós adquirimos sobre a Terra. Nós não vamos levar nada conosco daquilo que nós construímos aqui na Terra, materialmente falando. Mas as virtudes que nós desenvolvemos em nós, isso sim, vamos carregar conosco para o resto da nossa vida imortal de espírito. Como diz, nada que o ladrão roube, nada que a ferrugem corrói e a traça rói, né? Nada disso nós vamos levar conosco. Quer dizer, materialmente não vamos levar nada conosco o dia que nós partirmos daqui. E é uma maneira da espiritualidade maior impor situações ou permitir que situações aconteçam, porque aí nós vamos cair no ensinamento de Jesus, né? Que tudo que nós plantamos somos nós que vamos colher. Eu não terceirizo a colheita. Então, o que nós estamos colhendo hoje, atualmente, faz parte de uma sementeira lá atrás, sabe lá quantas reencarnações atrás. E a espiritualidade maior, ela é tão bondosa, Deus é tão bondoso conosco, que lá atrás nós cometemos barbaridades, talvez em várias reencarnações seguidas, e na realidade nós pagamos essas prestações a longo prazo, de pouquinho em pouquinho. E a espiritualidade maior deixa muito bem claro que muitas das nossas angústias, muitas das coisas ruins que estão acontecendo para nós nessa vida, muitas coisas são forjadas ainda por nós mesmos nessa vida. Que o nosso karma, o nosso resgate de outra vida, ele é pequenininho. Mas por nós muitas vezes sermos imprevidentes, invigilantes, indisciplinados, insatisfeitos, ingratos. Percebe que são palavras que começam com in, que significa estar dentro de nós? Então, situações aparecem em nossa vida para que nós possamos expurgar esses males de dentro para nós e possamos começar a realmente nos enxergarmos como espíritos imortais que somos. E aprendermos a viver com pouco. Mas, como a humanidade, ela vive insatisfeita com o que tem, ela precisa depredar o planeta Terra. Retirando do planeta Terra, antes da hora, todos os recursos que ela nos fornece. E fornecerá durante muitas reencarnações. E forneceria para muito mais além. Mas devido à insatisfação, nós estamos depredando o planeta Terra. É isso que diz aqui. Se aprendermos a viver com pouco, viveremos melhor. E como o Chico dizia, feliz é aquele que menos tem necessidades. Que quanto mais necessidades eu tenho, mais infeliz eu sou. Porque eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho. Preciso trocar de roupa, preciso trocar de carro, preciso trocar de casa, preciso fazer aquela viagem. Aí eu fiz aquela viagem, eu preciso fazer uma outra, porque eu vi uma outra coisa, e eu não paro, e vivo em conflito comigo mesmo. Vivo em batalha comigo mesmo. Mas eu não aceito que essa batalha é comigo, e aí eu resolvo apontar o dedo para os outros.
querendo culpar os outros da minha própria infelicidade. 706. Por bens da terra, somente devem se entender os produtos do solo. O solo é a fonte primeira de onde provém todos os outros recursos, porque, em definitivo, esses recursos não são senão uma transformação dos produtos do solo. Por isso, é preciso entender pelos bens da terra a tudo aquilo de que o homem pode desfrutar neste mundo. Eu vou ler de novo a resposta porque eu dei uma viajada aqui. O solo é a fonte primeira de onde provém todos os outros recursos, porque, em definitivo, esses recursos não são senão uma transformação dos produtos do solo. Por isso é preciso entender pelos bens da terra tudo aquilo de que o homem pode desfrutar neste mundo. Então, temos o conhecimento de todos os bens que a terra pode nos dar? Eu arrisco dizer não. Nós temos o conhecimento do ouro, da prata, do cobre, do ferro, mas temos o conhecimento total, absoluto da visão de Deus? Não. Então, quanto talvez nós não precisamos evoluir tecnologicamente para descobrirmos novos recursos que a Terra possa nos dar? Está aí o nióbio, o grafeno, né? Oi? Bem, o nióbio, o grafeno. Eu estava tentando lembrar, mas eu não quis. Bem novas, né? Exatamente. Que não se tinha conhecimento antes. E que com certeza vão mudar. Há 30 anos atrás, se falava de nióbio, ninguém ia dar atenção. Hoje se briga por ele. E se mata por ele. Isso, se mata por ele. É isso que eu arrisco dizer. Como no passado se matou pelo ouro, pela prata, pelos diamantes. Então, nós não temos o conhecimento total. Nós estamos num estágio evolutivo, são ciclos. Mas à medida que a humanidade, a sociedade vai evoluindo, ela vai descobrindo novos recursos, novos bens. Mas, se é depredado, esse bem vai faltar antes da hora. Se bem utilizado, ele vai cumprir com o seu papel no auxílio à humanidade. 707. Os meios de existência frequentemente fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que não fazem sempre o que devem. Depois, e o mais frequente, a eles mesmos. Procurai e encontrareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas é preciso procurá-lo com ardor e perseverança, e não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que, frequentemente, não são senão meios de pôr à prova vossa constância, vossa paciência e vossa firmeza. Faz uma referência ao item 534 aqui. Vamos voltar alguns séculos atrás, até algumas décadas atrás, a corrida ao ouro. Quanto o homem destruiu a natureza para encontrar o ouro. E uma vez encontrado, ele começou a destruir o próximo, para tomar do próximo o que não era dele, por ganância, por egoísmo, por vaidade. E começaram a se matar por causa deste metal. Diamantes, tantos outros bens preciosos que a terra nos dá. E como foi dito,
hoje se mata pelo nióbio, pelo que ele pode nos fornecer, pelo que com ele dá para fazer. Então a espiritualidade deixa muito bem claro, né? O egoísmo. Eu sou melhor, eu quero sorrir, mesmo que todo mundo chore. E eu vou fazer qualquer coisa para eu me sobressair aos outros. Kardec complementa aqui com um comentário. Se a civilização multiplica as necessidades, ela multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas é preciso convir sobre esse aspecto, muito lhe resta ainda a fazer. Quando ela tiver terminado sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário, senão por sua falta. A infelicidade para muitos resulta de tomarem um caminho que não é aquele que a natureza lhes traçou. Então lhes falta a inteligência para terem êxito. Há para todos lugar ao sol, mas com uma condição de aí tomar o seu e não dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Na realidade, cada ser humano, quando reencarna, ele tem um objetivo de vida. Ele tem uma missão na sua reencarnação. Mas quando ele se deixa levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, que são as 3 maiores chagas da humanidade, e a partir desses 3 nascem outros, arrogância, prepotência, inveja, enfim. Quando o homem se deixa levar por isso, ele se afasta do seu propósito divino. E quanto mais ele se afasta, né, do propósito divino, mais se afasta de Deus, da espiritualidade maior de Jesus, mais ele se torna infeliz. E ele se tornando cada vez mais infeliz, e por ignorância e às vezes por orgulho, e não admitir que o caminho dele está errado, ele procura a felicidade nas coisas, no ter. E por isso que ele precisa toda hora estar substituindo essas coisas por coisas maiores. Eu, quando era criança, eu tinha os meus brinquedos, meus carrinhos, né? Enfim, as motoquinhas. Hoje, o ser humano ele cresce, os brinquedos cresceram. Não são mais carrinhos, motoquinhas. São carros, motos, iates, barcos. Os brinquedos cresceram juntamente como o homem cresceu. E ele continua em determinados momentos brincando, esquecendo do seu propósito divino, que é a evolução moral, ética, a perfeição, buscar a perfeição do Espírito. E quanto mais nós nos afastamos deste nosso propósito pelo qual nós fomos criados por Deus, mais nós nos tornamos infelizes. Para reencontrar a paz de espírito, eu preciso reencontrar o meu caminho verdadeiro. Eu preciso muitas vezes retornar no caminho que eu escolhi para voltar lá atrás, naquela encruzilhada, e poder pegar o caminho correto. E muitas vezes o caminho que é o correto não vai ser um caminho só de flores, só asfalto, um caminho limpo. O caminho que me conduz à evolução, ele também tem espinhos, também tem buracos, também tem lama. Se eu não cuidar, eu vou cair e vou me machucar. Mas isso faz parte da nossa trajetória, da nossa evolução. Porque a dor, muitas vezes, como foi dito,
ela tem o poder de me tirar da ilusão, da hipnose que eu me encontro naquele instante. É a nossa melhor conselheira, porque quando ela bate, ela está dizendo: observa algo em ti que tem algo que não está certo. Reveja as suas prioridades, reveja as suas necessidades. Pense, reflita e siga. Mas o dinheiro muitas vezes não é errado, né? O errado é a ganância. A ganância, porque o dinheiro, a riqueza, a fortuna, ela é prevista pela espiritualidade maior. Porque se não houvesse o dinheiro, a riqueza, nós estaríamos vivendo ainda hoje que nem um homem das cavernas. A tecnologia não teria vindo. Não estaríamos nos comunicando com o outro lado do mundo. Imagina há 150 anos atrás, 200 anos atrás, se eu quisesse conversar com alguém da Europa, ou precisasse conversar com alguém da Europa, ou da Ásia, quanto tempo levaria? Só para eu me comunicar com ele através de cartas, de mensageiros? Meses. Meses. E ainda se a viagem corresse bem, né? Se o navio não naufragasse e ficasse ali, por ali mesmo, e aí até descobrir que a mensagem não chegou lá, opa, tem algo de errado, vou mandar outro, né? Então, se perderia muito tempo. E hoje, na realidade, nós fazemos isso em segundos, minutos, conseguimos nos comunicar com o mundo inteiro. Porque a espiritualidade maior previu que a riqueza pudesse ser utilizada no bom sentido. Mas a ganância, o egoísmo do homem que acaba desvirtuando e destruindo tudo. Kardec complementa aqui ainda. Entretanto, precisar-se-ia ser cego para não se reconhecer o progresso que se efetua sob esse aspecto entre os povos mais avançados, graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência juntas não cessam de fazer para o melhoramento do estado material dos homens. E malgrado o aumento incessante das populações, a insuficiência da produção atenuada pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos não têm nada de comparável aos de outrora. A higiene pública, esse elemento tão essencial da força e da saúde desconhecida de nossos países, é objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Por toda a parte, a ciência contribuiu para aumentar o bem-estar. Pode-se dizer que se alcançou a perfeição? Oh, certamente não. Mas o que se fez dá medida do que se pode fazer com perseverança, se o homem for bastante sábio para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar ao invés de avançar. Mas aí eu vou pegar o que o Tayoni falou ali, né? A riqueza, se não fosse a ganância do homem, né? A riqueza, em muitas épocas, foi utilizada para fazer guerra. E a última das grandes guerras que nós sabemos foi a Segunda Guerra Mundial. E aí nós vamos cair num dos ensinamentos de Jesus. Todo mal concorre para o bem. Aonde nós queremos chegar? Na época do nazismo, não foi feita uma série de experimentos com os judeus, com os negros, com os homossexuais, com os doentes, que eram perseguidos pelo nazismo? Deixa eu ver se eu lembro. O escândalo é necessário, mas ai de quem o comete. Aonde é que nós queremos chegar?
através destas experiências, nas quais aqueles que fizeram as experiências vão responder por elas, porque foram desumanas, mas a ciência evoluiu a partir dali muito. Quantas cirurgias não foram criadas que até então não se sabia como fazer? Usando cobaias humanas, fazendo pessoas sofrerem. Então, por mais que a riqueza seja usada para o lado do mal, no fundo, ela vai concorrer para o bem. Ao longo das décadas, dos séculos, com o passar das gerações. Todo mal concorre para o bem. Só que aquele que fez o mal vai responder por ele. Mas no futuro vão se achar meios para poder fazer isso de uma maneira melhor, com menos sofrimento e trazendo benefícios para a humanidade. Operação do coração e tantas outras operações, cirurgias que são feitas hoje, que até então, naquela época, ninguém se arriscava a fazer. Então, precisaram pessoas morrerem sendo torturadas? Sim. A cada um é dado conforme suas obras. Então, ninguém lá atrás foi torturado de graça. Lógico, é um ato abominável? Sim. Mas se nós aprendemos que nenhuma folha cai da árvore sem autorização de Deus, tudo o que aconteceu, esse caos que aconteceu, estava sendo supervisionado por Deus. Para tentar despertar na humanidade um bem, um amor maior que até então não existia. 708. Não há situações em que os meios de existência não dependem de modo algum da vontade do homem, e onde há privação do necessário, o mais imperioso é uma consequência da força das coisas, é uma prova frequentemente cruel que deve suportar, e a qual ele saiba que estaria exposto. Seu mérito está em sua submissão à vontade de Deus. Se sua inteligência não lhe fornece nenhum meio de se livrar dos impeços. Se a morte o deve alcançar, deve submeter-se a ela sem murmurar, e pensando que a hora da verdadeira libertação chegou, e que o desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Vamos voltar lá à Segunda Guerra de novo. Se eu posso falar por mim agora, quem me conhece um pouco da minha trajetória vai estar sabendo que eu vou estar falando do fundo da alma. Se eu naquela época tivesse a consciência que eu tenho hoje, que o Espiritismo me traz, as obras me trazem, talvez eu não teria cometido os erros que eu cometi lá atrás. Revolta, ódio, vingança, sentimento de vingança, rebeldia, porque aqui justamente está dizendo se a morte o deve alcançar, deve se submeter-se a ela sem murmurar, e pensando que a hora da verdadeira libertação chegou, e que o desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto da sua resignação. Quer dizer que se eu desencarnar com ódio, com raiva, com insatisfação, com rebeldia, em vez de eu ver os espíritos superiores a me auxiliarem na passagem, eu vou estar conectado, ligado a espíritos involuídos, a espíritos rebeldes, a espíritos malfazejos, e eu não vou fazer a minha passagem, eu vou ficar preso à terra como um espírito vagando.
É isso que a espiritualidade está dizendo aqui. Então, se a humanidade tivesse mais esse conhecimento lógico, não simplesmente colocar uma situação, é assim porque é assim, ponto final. Através da lógica e compreenderem que todos nós somos espíritos imortais, quantas pessoas teriam desencarnado na Segunda Guerra Mundial com resignação, sabendo e se enxergando como um espírito mortal? Estou deixando para trás um corpo físico, mas a minha vida continua. Quanta coisa poderia mudar e pode mudar a partir do conhecimento lógico. E é isso que nós acreditamos na nossa casa. Acreditamos que esclarecendo as pessoas, acreditamos que se cada pessoa se começar a enxergar como um espírito imortal em jornada e que alguma hora nós vamos ter que largar essa roupa velha, que é o nosso corpo físico, mas a vida continua, tudo melhora na sociedade. Teríamos menos egoísmo, menos orgulho, menos vaidade, menos pessoas perseguindo pessoas, fazendo mal para pessoas e mais pessoas auxiliando pessoas que necessitam. Sejam dos bens materiais, do material, sejam dos bens espirituais, do abraço, do sorriso, do aperto de mão. Então, eu acredito que realmente o conhecimento ele nos liberta. E como Einstein dizia, uma mente que se abre não se fecha jamais. Então vamos fechar os olhos, começando com aquela nossa respiração sempre, puxando o ar bem leve, soltando também de uma forma bem leve, cada um no seu tempo, né? Do seu jeito. Mas permitindo que o ar entre, preenche o pulmão, diafragma, e visualizando, soprando para fora aquela carga do dia, aquela tensão que a gente carrega. Cada um sabe das dificuldades que está enfrentando, dos desafios, quantos percalços, quantas ocasiões que quase impediram, talvez, de ter vindo aqui hoje à noite. Nós vamos agradecendo por estarmos aqui presentes, estarmos juntos, mais uma noite de estudo, de aprendizado. E mantendo essa respiração, vamos sentindo o nosso corpo relaxar, soltando bem a musculatura, essa região dos ombros que fica tensa, se permitindo realmente soltar e relaxar, o trabalho energético que será feito agora. E lá embaixo nos nossos pés, vamos visualizar então uma concentração de energia, de luz, pode ser a cor que você quiser. Vamos visualizando, sentindo ela aumentando e acolhendo essa região do pé. Devagarzinho a gente vai vendo ela subindo, passando pela região da canela, passando pelo joelho, ela vai subindo, região das coxas, chegando no quadril, subindo a região do abdômen, tórax, chegando a região da garganta, subindo já no nosso rosto, região da testa entre os olhos, bem forte, visualizando essa luz já, subindo até o topo da cabeça. E vamos envolvendo, nos sentindo envolvidos por ela, sentindo conectado com a energia de cada um aqui, de cada um dos irmãos, sendo amparados pela energia dos mentores, dos demais espíritos que estão aqui conosco para esse trabalho.
E nesse momento, vamos visualizar as melhores coisas que temos em nós. Pode trazer uma atitude legal do dia, aquelas lembranças com os familiares, pode ser. Fazer uma energia bem gostosa, bem aconchegante, que nos une, que nos faz realmente reconhecer o valor que nós temos. Também visualizando ela como uma energia, bem na nossa frente, crescendo, sendo acoplada com a energia dos outros e aproximando trazendo a reflexão, essa visão sobre nós mesmos, sobre as culpas que carregamos. Hoje foi falado aqui um pouco sobre isso. E vamos então encarar de frente esses momentos ruins ou essas questões que nos fazem às vezes gostar menos de nós mesmos, olhando para elas e pensando realmente em como transformá-las. São partes de nós mesmos, estamos aqui para aprender, e qualquer aprendizado, qualquer mudança não acontece sem antes pensarmos em reconhecer que precisamos mudar. Então, com essa leveza, vamos olhar para cada um desses pontos e antes de encaminhar uma energia para qualquer outra pessoa, e vamos chegar nesse ponto, vamos encaminhar para nós mesmos, se abrindo no sentido acolhidos, vendo nossas células sendo regeneradas, vendo essas questões que nos incomodam como um exemplo de como melhorar, como fazer diferente daqui em diante. E reformando essa visão que nos trava, vamos então vendo essa energia aumentando com o toque de cada um aqui, a medicina particular de cada um e a força vinda dos mentores que estão aqui também presentes. E vamos visualizando então essa energia agora num círculo forte, reluzente, bem no centro, alimentado por cada um aqui, cada elo da corrente, como nós sempre falamos. E vamos visualizar então essa energia sendo distribuída agora, começando pelo caderno de radiação, os nomes que estão ali, que cada um colocou. Se não colocou, pode mentalizar agora uma pessoa que está precisando, ou mais pessoas que estejam precisando, locais. Vendo essa energia chegando e tocando essas pessoas. As pessoas que desencarnaram, principalmente aquelas que ainda sequer deram conta disso, possam ser tocadas por essa luz também, possam ser atendidas. Visualizando, olhando para todos os lugares que mais necessitam, as pessoas em estado de saúde vulnerável, possa chegar como uma cura. E como sempre comentamos aqui, se não for uma cura no campo físico mesmo, certamente será uma cura em tantos outros aspectos, que possa ser no emocional, no mental, principalmente no espiritual. Possa chegar nos lugares onde mais precisam, onde pessoas estejam passando por situações de vulnerabilidade. Vamos visualizar realmente o planeta sendo acolhido por essa luz. Comentamos aqui hoje também sobre quão fantástica é essa nossa casa, esse nosso planeta, quantas coisas belas Deus colocou, que ao mesmo tempo que visualizamos essa energia chegando nos lugares onde mais precisam, os locais onde desastres ambientais acontecem, os animais que estão perto talvez de uma espécie nem existir mais. Isso possa nos mover, isso possa nos trazer algum toque na consciência, refletir quantos recursos estamos usando realmente precisando deles,
quantas coisas realmente são necessidades ou talvez só uma expectativa vazia que estamos depositando em algo. Que possamos realmente olhar para dentro e entender os recursos que nós temos já em nós, porque está tudo aqui. A espiritualidade nos dá tudo. Que possamos reconhecer isso, que possamos realmente visualizar e entender que, com o auxílio da espiritualidade, temos mais que o suficiente para completar a nossa jornada aqui, fazer o nosso trabalho. Talvez os momentos de maior dificuldade são realmente os momentos que nós até mais pedimos para estar vivenciando aqui nessa vivência. Possamos realmente enfrentar como uma oportunidade de aprendizado, de evolução. E ainda que seja difícil, amargo, que possa ser uma experiência que nos faça implementar ela no nosso ser e quem sabe um dia ajudar outra pessoa quando estiver passando por uma situação parecida. Virarmos uma referência, um ombro amigo, uma palavra que vem na hora certa. Tudo pode estar tão conectado. E quão pequeno ficaria pensar que, às vezes, a dificuldade mais latente hoje possa ser lá na frente a experiência para poder ajudar outras pessoas ou para poder se ver numa situação melhor. Que possamos realmente exercitar esse olhar mais de longe, entender que essa é uma etapa de uma jornada tão mais longa e colher realmente cada fruto que encontramos nessa trajetória. E vamos mantendo essa energia crescendo, vamos realmente se sentindo próximos um do outro aqui, honrando esse momento, honrando o privilégio de estar aqui como encarnados e também perto de bons espíritos, ouvindo sobre coisas que realmente nos motivam a cada dia acordar, tentar fazer uma melhor performance do que ontem. Pois é um trabalho diário, pequenininho, de formiguinha, mas que faz toda a diferença. Nesse momento, então, vamos chamar os nossos amigos, os obreiros de casa para fazer o passe, mantendo essa energia, segurando ela, sentindo realmente estando abertos. Nesse momento, possamos realmente intencionar aquilo que viemos em busca, ou que estamos em busca, pedindo esse auxílio, nos colocando numa posição de aprendizes, pois é isso que estamos fazendo aqui, sempre com oportunidades de ensinar, de compartilhar algo, mas com a visão sempre maior de aprendiz. Afinal, nosso planeta é uma grande escola, como falamos algumas vezes aqui nos estudos, e vamos intencionar aquilo que estamos em busca, se é um alívio, se é uma clareza sobre um assunto, se é uma capacidade de realmente perdoar, de deixar o que está fazendo mal, seja para nós mesmos ou para outras pessoas, deixar isso de lado. Vamos intencionar não coisas grandiosas necessariamente, mas ser um melhor filho, ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor amigo. Tipo de coisas que nós sabemos que faz uma grande diferença na vida das outras pessoas, porque estamos sendo diferença na vida de cada um. Possamos ser faróis nos momentos que as pessoas estiverem em fases em que não conseguem ver nada na sua frente. Possamos realmente nos sentir parte, sentir família um do outro, assumindo essa responsabilidade, reformando a cada dia nós mesmos com esse comprometimento de ser melhor para nós e, consequentemente, ser melhor para os outros. E vamos agradecendo esse momento especial, esse momento em que possamos ser acolhidos pela espiritualidade, que possamos realmente trabalhar em conjunto, doando também parte da nossa energia, nossa intenção,
nossos pensamentos aqui presentes, formando essa bela egrégora, indo para casa com a tranquilidade e com a inspiração. E como sempre colocamos, que amanhã, ao acordar, precisamos estar inspirados para fazer mais um belo dia, sendo a cada dia uma melhor versão de nós mesmos, com o auxílio da espiritualidade e dos bons amigos do lado de lá. Que assim seja.